mares com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras. Olá pessoal, meu nome é Pietra Barrado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o medo de falar sobre as coisas de Deus que as pessoas costumam ter. Por ser um tema bastante complexo e extenso, ele vai ser dividido em 2 vídeos. E por isso eu queria pedir que vocês acompanhassem o canal, estivessem atentos a todas as postagens, inclusive nas outras redes sociais, para que vocês possam assistir a continuação do vídeo de hoje. E também gostaria de agradecer a todos vocês que têm me acompanhado nesse início e pedir que continuem acompanhando e se inscrevam no canal, deixem o like e me enviem comentários ou sugestões, porque eu acho muito legal e importante ter essa troca também, essa conversa, para que vocês possam falar o que vocês gostariam de ouvir ou de saber mais. A igreja está morrendo porque seus pastores têm medo de falar com toda a verdade e clareza. Temos medo da mídia, medo da opinião pública, medo de nossos próprios irmãos. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Essas palavras do cardeal Robert Sarah mostram a realidade que vivemos hoje em dia e que tende a ficar cada vez pior. Bom, para começar a falar do tema de hoje, eu gostaria de fazer 2 questionamentos, que são: o que move as nossas ações e qual é o nosso medo? Relembrando as palavras do cardeal Sarah que foram ditas no início, a igreja está morrendo porque seus pastores têm medo. O que move as ações deles de modo que faz com que eles tenham medo de falar, medo de expor a verdade com clareza e confiança? Se nós temos medo da mídia, é porque a mídia vai contra o pensamento que nós queremos expor. Se nós temos medo da opinião pública, é porque muitas pessoas não concordam com aquilo que nós estamos falando. E se nós temos medo dos nossos próprios irmãos, é porque estamos convivendo em um meio que não pensa do mesmo modo que a gente, ou seja, não estamos vivendo em unidade. Nós nos esquecemos da coragem dos primeiros cristãos. Nós nos esquecemos de que eles davam a vida para que pudessem falar a verdade e levar a verdade a cada vez mais pessoas. Nós, hoje em dia, não temos mais a coragem que eles tinham no início. É claro que, como dito na própria Bíblia, as portas do inferno não prevalecerão sobre a nossa igreja, mas ela passará por momentos difíceis. E é possível ver isso nesse exato momento que estamos vivendo agora, no presente, nos dias atuais. E por isso eu digo, não tenhais medo. Trazendo de volta os questionamentos que eu fiz anteriormente, o que move as nossas ações? Para nós cristãos, as nossas ações devem ser movidas pela verdade, por Jesus Cristo, pela nossa fé, a nossa convicção de que aquilo que Jesus veio nos mostrar é o correto e é o que vai nos levar à vida eterna. Quando essa não é a nossa motivação, outras coisas mundanas são, como, por exemplo, a vaidade, querer a aprovação de todos ao redor. Isso traz um problema, porque a vaidade, não no sentido de autocuidado, porque autocuidado é importante, mas sim no sentido de querer a aprovação de todos, não querer estar errado nunca, faz com que a pessoa tenha os olhos voltados somente para si mesma, somente para necessidade de aprovação que ela tem ao estar inserida em um determinado meio. Isso também faz com que a pessoa perca todas as suas convicções, porque a partir do momento que ela abre mão de uma verdade que ela acreditava para poder ter a aprovação de outros que estão ao seu redor, ela está abrindo mão dela mesma. Citando um exemplo, se um sacerdote deixar de falar algum detalhe da doutrina da Igreja Católica ou falar de uma forma mais branda para que tenha aprovação de mais pessoas de fora da igreja, por exemplo, ele não vai estar cumprindo a sua missão
de realmente falar a verdade, levar a verdade que Jesus deixou para todos nós. Isso tem consequências, porque Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Ele é imutável. Não deve existir uma adaptação para isso. Os ensinamentos que ele deixou são os que são válidos. Eram válidos no tempo em que ele estava aqui, antes de sua morte e ressurreição, e são válidos até hoje, porque ele está presente da mesma forma. O tempo muda, mas Deus não muda. E um detalhe muito importante é que eu citei o exemplo do sacerdote, mas é claro que toda essa questão se aplica a todos nós cristãos batizados e que temos a missão e a responsabilidade de evangelizar e defender a nossa fé. O outro questionamento que eu havia feito é do que nós temos medo? Porque se nós sentimos o ímpeto de falar algo de uma forma diferente ou deixar de lado algo em que a gente acredita, não expor isso para outras pessoas, é porque nós temos medo de algo. Esse medo, geralmente, é da desaprovação de amigos, de colegas, medo da perseguição de meios de comunicação ou grupos que pensam de uma forma diferente daquela que nós estamos expondo ou deveríamos expor. E se nós temos esse medo, é porque os nossos olhos não estão fixos naquilo que deveriam estar. Ou seja, eles não estão em Jesus, não estão em Deus, não estão sendo guiados pelo Espírito Santo. A partir do momento que nós nos dizemos cristãos, católicos, nós escolhemos nos submeter à verdade de Jesus Cristo. E isso implica em não querer mudar ou adaptar a igreja à nossa realidade, às nossas vontades ou aquilo que achamos que seria o ideal. Porque Deus nos deixou o que seria o ideal. Nós é que temos que buscar conhecer e entender isso. É claro que para nós, como humanos, é muito difícil deixar as preocupações de lado. É muito difícil não ter a preocupação, por exemplo, nossa, mas o que os meus amigos vão pensar? O que a minha família vai pensar? O que o fulano vai pensar? Mas quando nós resolvemos nos entregar a Deus verdadeiramente, apesar de toda essa preocupação, Deus nos dá força para defender o que é correto, da maneira certa, porque Ele reconhece a nossa vontade de fazer o certo realmente. Nós precisamos ter a coragem de nos colocarmos diante de Deus para pedir a graça, de ter a sabedoria e saber lutar contra esse medo que muitas vezes nos guia e não deveria ser assim. Nós precisamos realmente querer enfrentar os nossos maiores medos de perseguição, desaprovação e tudo isso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que fala sobre a vocação de Paulo, os versículos 15 e 16 dizem: Mas o Senhor insistiu: Vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei o quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Nessa passagem fica muito evidente que Paulo foi escolhido para levar o nome de Deus a todas as nações, mesmo as que não o conheciam. Assim como nós também, através da graça do batismo, fomos escolhidos por Deus para essa missão. Aqui também fica muito claro que quando nós fazemos isso, nós sofremos. Aqui, Paulo, com certeza, sofreu a desaprovação de muitas pessoas, não foram poucas. Ele ia pregar para diversos povos que nunca tinha visto, que não conheciam Deus, que eram culturas pagãs, que tinham seus próprios rituais, acreditavam nos seus próprios deuses. Imagina Paulo chegando ali e falando de algo completamente diferente daquilo que aquele povo acreditava. É claro que ele seria perseguido, é claro que ele sofreria muito.
Deus disse isso para ele. Deus nunca escondeu que haveria sofrimento, que as pessoas que fossem pregar o seu nome seriam perseguidas. Mas aí também é que fica evidente a graça que Deus dá para cada uma dessas pessoas que tem a coragem de enfrentar esse medo da perseguição e da desaprovação. Porque Paulo reconheceu a sua fraqueza, mas reconheceu também que Deus lhe daria força para cumprir a missão que havia sido pedida a ele. Tanto é que, através dele, Deus converteu multidões. Deus fez com que... Foi isso que fez com que o cristianismo crescesse tanto, que o catolicismo estivesse presente no mundo inteiro. E o detalhe aqui também é que Paulo era uma autoridade dentro do judaísmo. Ele perseguia os cristãos. E quando ele se converteu e escolheu seguir a missão que Deus havia lhe dado, ele foi o primeiro a ser perseguido, porque os amigos dele, que eram judeus, que perseguiam cristãos também, começaram a perseguir ele, porque Paulo havia se tornado um cristão. Mas ele teve a coragem de continuar no caminho que Deus pediu, porque ele reconheceu que assim Deus lhe daria muito mais, lhe daria a vida eterna. A frase do Cardeal Sará, que eu falei no início, foi retirada de um vídeo que eu assisti, inclusive depois eu vou colocar esse vídeo na descrição, para que vocês possam assistir também. Mas ali ele cita a frase de Thomas Stearns Eliot, um poeta inglês, que diz assim: em um mundo de fugitivos, a pessoa que toma a direção oposta parecerá fugir. Ou seja, no mundo de hoje é um mundo de fugitivos. As pessoas fogem de conhecer a verdade, que é Deus. Fogem de conhecer os ensinamentos que guiariam a humanidade para o rumo certo. E quando alguém, no meio dessa multidão de fugitivos, resolve olhar para o caminho certo, resolve seguir aquilo que Deus quer que seja seguido, ela vai ser considerada fugitiva pelas outras pessoas. E ao citar essa frase, o Cardeal Sará a complementa de uma forma muito bela. Ele diz assim: para nós cristãos, a direção oposta não é um lugar, é uma pessoa, é Jesus Cristo, nosso amigo e redentor. Ou seja, nós não precisamos ter medo de ir na direção oposta, porque assim nós iremos encontrar realmente o nosso verdadeiro abrigo, o nosso verdadeiro consolo, aquele que está conosco todos os momentos da nossa vida e não nos deixa jamais. Deus é muito maior do que tudo isso. A continuação do tema apresentado no vídeo de hoje vai trazer alguns aspectos mais práticos e que nós conseguimos perceber no dia a dia. Hoje eu falei um pouco mais sobre a parte espiritual e no próximo vídeo eu vou trazer um pouco da parte que nós mais de acordo com a nossa realidade, que nós conseguimos realmente perceber. Não percam! E por isso eu repito, não tenhais medo. Não tenhais medo de ir na direção oposta, de enfrentar as suas preocupações. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanta ardor. Ninguém jamais andou por tantas